A Longhouse não é uma metáfora, é um diagnóstico da nossa decadência. É a chave para entender por que a civilização ocidental, construída sobre a força, a hierarquia e a responsabilidade masculina, estão em colapso silencioso. O termo, que remete a uma habitação comunitária matrilinear, tornou-se o símbolo perfeito para a regressão social que vivemos. A sociedade moderna se transformou em uma gigantesca longhouse, onde os ideais femininos de sensibilidade e inclusão e nivelamento por baixo se tornaram a única norma permitida. O que era uma estrutura social específica com suas próprias regras foi transplantado cirurgicamente para a política, para o mercado de trabalho, para o direito e para as nossas interações cotidianas, resultando em uma ginocentria destrutiva, que suprime sistematicamente a força, a competitividade saudável e a racionalidade impessoal. Nesse vídeo vamos desvendar os mecanismos da teoria da Longhouse e entender o que é a Longhouse e como se aplica no mundo de hoje. Para entender a metáfora, precisamos entender a realidade histórica que a inspira. A Longhouse original, especialmente a dos povos iroqueses na América do Norte, era muito mais do que uma simples habitação alongada. Era o coração físico e simbólico de uma sociedade matrilinear. Nesse sistema, a linhagem, a propriedade da terra, a herança e a identidade do clã passavam exclusivamente pela linhagem materna. As mulheres mais velhas, as matriarcas, detinham um poder político e social imenso e formal. Elas não apenas gerenciavam o lar, mas escolhiam os chefes, geralmente homens, dos clãs e, crucialmente, tinham o poder definitivo de tirá-los. A Longhouse era, portanto, o símbolo máximo do clã e da unidade familiar estendida, mas sobre uma autoridade feminina centralizada. Uma sociedade onde o poder decisório final residia na figura feminina e na sabedoria ancestral, e onde a coesão do grupo se dava em torno de valores de sensibilidade comunitária, fertilidade e proteção do núcleo. Agora, projeta essa estrutura social arcaica, baseada na primazia da linhagem materna e em valores comunais femininos, sobre o corpo complexo, globalizado e tecnológico da sociedade ocidental moderna. O resultado é a Longhouse contemporânea, um fenômeno impulsionado pelo que podemos chamar de grande feminização. A tese é simples. Muito do que você identifica hoje como cultura woke, vitimismo identitário e aversão ao conflito é, em essência, um sintoma superficial da feminização demográfica massiva das instituições de elite. O surgimento e a dominância dessa cultura coincidem precisamente com o momento histórico em que faculdades de direito, medicina, jornalismo, psicologia e recursos humanos atingiram e superaram a maioria feminina. Essas profissionais, formadas em um ambiente cada vez mais homogêneo em termos de valores, levaram consigo uma visão de mundo específica para o mundo do mercado, para a mídia, para a legislação e para a cultura corporativa. O caso de Larry Summers, então presidente de Harvard, é o marco zero. Em 2005, ao sugerir em um evento acadêmico que diferenças intrínsecas podiam explicar parte da subrepresentação feminina em ciências exatas de alto nível, ele não foi rebatido com contra-argumentos estatísticos ou científicos robustos. Foi cancelado. Através de uma onda de apelos emocionais, de indignação moral, performática e de pressão social por conformidade, a lógica foi subjugada pelo sentimento ofendido. É no mundo corporativo, especialmente no setor de serviços e no ambiente de escritório, que a Longhouse se manifesta de forma mais tangível e custosa. Impulsionado por pressões regulamentárias e pelo guarda-chuva ideológico do ISG, floresceu o que o texto chama de daycare de mulheres adultas e de uma economia fake. São empregos que geram baixíssima ou nenhuma produtividade material palpável. Papéis burocráticos dedicados a preencher formulários de diversidade, organizar eventos de conscientização, medir conflitos interpessoais baseados em microagressões e garantir que a linguagem corporativa esteja perfeitamente alinhada com os ditames da acessibilidade, a produtividade real, a inovação disruptiva e a busca pela excelência são sacrificados no altar da harmonia emocional e da inclusão performática. A Longhouse corporativa não tem como meta principal o lucro, a eficiência ou a criação de valor real. Seu combustível é a acomodação, a validação emocional constante e a aversão a qualquer risco, inclusive o risco de ofender. Ela é a materialização de uma burocracia femininizada, que, em nome da segurança psicológica, sufoca lentamente a criatividade individual, a competição saudável interna e a capacidade de assumir riscos calculados, valores sem os quais nenhuma riqueza real foi ou será construída. A Longhouse é um vírus muito mais profundo. Ela não se limita a cotas nos conselhos administrativos ou aos cursos obrigatórios. Seu efeito mais perverso e socialmente destrutivo é a mentalidade da segurança absoluta e a engrenagem do nivelamento por baixo. É uma engenharia social silenciosa que está minando os próprios alicerces da justiça, da segurança pública e da responsabilidade individual. É sobre isso que vamos falar a seguir. O motor ideológico mais potente da Longhouse é o safetyism, o culto à segurança absoluta, não apenas física, mas emocional e psicológica. Nessa nova ordem, a segurança ou a sensação de segurança se torna um valor sagrado e inquestionável,
usada para justificar a invasão da privacidade, a limitação das liberdades e a anulação de escolhas individuais. O safetyism é a manifestação política da regra da mãe superior, em escala civilizacional. Uma figura materna onipresente e asfixiante que exige que toda a sociedade se curva à sua hipocondria coletiva e à sua necessidade patológica de harmonia artificial. A Longhouse tem uma desconfiança visceral pela ambição aberta, pela assertividade e pelo impulso de se afirmar no mundo através da conquista e da expansão. A competição masculina saudável e as hierarquias naturais que dela emergem, baseadas em competição, resultados e coragem, são sistematicamente rotuladas como tóxicas ou resquícios de um patriarcado opressor. O conflito de ideias essencial para o progresso não é limitado, ela é simplesmente transformado e deslocado. Torna-se o cancelamento feminino, uma mobilização social sutil ou explícita para ostracizar e destruir a carreira do ofensor, sempre guiada por uma narrativa emocional de vitimização e nunca por um debate lógico sobre os fatos. Se o safetyism é o clima emocional, o nivelamento por baixo é o projeto de engenharia social concreto da Longhouse. A filosofia não é levar o que estão em desvantagem aos padrões de excelência e funcionalidade da sociedade, é exatamente o oposto. É adaptar e rebaixar a sociedade inteira, suas normas, suas expectativas e suas instituições para se adequar ao nível daqueles que são incapazes ou se recusam a cumprir os requisitos mínimos de um indivíduo funcional e responsável. É a negação radical da hierarquia natural de talento e esforço e da responsabilidade individual sobre os próprios atos. A linguagem universal da Longhouse é o sentimentalismo. Praticamente todas as políticas são baseadas em sentimentalismo e têm pouco ou nenhuma justificativa racional. Esse fenômeno se conecta perfeitamente à cultura terapêutica, um conceito cunhado pelo sociólogo Philip Rieff, onde a busca pelo bem-estar emocional subjetivo substitui a busca pela verdade objetiva, pelo dever e pela responsabilidade. E quais são os sintomas? A proliferação de secretarias municipais dedicadas a causas animais, enquanto a infraestrutura básica colapsa, o desvio de bilhões para a economia pet e tratamentos de última geração para animais em um mundo com fome e miséria humana, a obsessão com a adaptação de banheiros, linguagem e procedimentos para atender às demandas de uma minoria infinitesimal em detrimento do bom senso e da privacidade da maioria. Tudo isso é a essência da Longhouse, a emoção como motor supremo da política e da alocação de recursos, e não a lógica, a análise custo-benefício ou a priorização racional. Este sentimentalismo é uma arma poderosa. Ele desarma qualquer crítica ao nascedouro, pois quem ousa se opor a uma política sensível ou compassiva é imediatamente e automaticamente rotulado como excessivo, cruel, desumano ou até fascista. Um dos pilares do profissionalismo e da sociedade liberal funcional era a compartimentalização, a ideia de que o indivíduo pode e deve separar suas opiniões políticas e pessoais de seu dever profissional objetivo. O médico trata o paciente, não a identidade. O professor transmite conhecimento, não doutrina. O jornalismo relata os fatos e não seus sentimentos sobre eles. A Longhouse representa uma falha generalizada e deliberada em compartimentalizar. A feminização das instituições, com sua ênfase na autenticidade emocional e na justiça social como valor supremo, corroeu essa barreira. Médicos usam a autoridade do consultório para fazer ativismo político, professores transformam suas salas de aulas em palanques de doutrinação, credibilidade profissional é misturada e diluída com modismos ideológicos passageiros. Tudo se torna uma extensão da guerra cultural, e nenhum domínio da vida está imune à invasão da política identitária da Longhouse. Nesse ambiente, o cancelamento feminino não é um excesso, é o mecanismo padrão de controle social. Diferente de um debate ou de uma demissão por incompetência, o conflito não é frontal. É uma campanha encoberta por ostracismo, difamação e sabotagem. No seu nível mais profundo, a Longhouse é mais do que uma estrutura social, é um estado mental patológico. A civilização, em sua essência, é um projeto contínuo e frágil de impor a ordem sobre o caos, a lógica sobre a emoção bruta, a responsabilidade de longo prazo sobre o instinto imediato, a lei universal sobre a lealdade tribal. A Longhouse inverte deliberadamente essa equação civilizacional. Ela é o retorno ao primitivo, mas com uma roupagem perversa de tecnologia avançada e burocracia complexa. É o retorno a um mundo onde a verdade é o que o clã sente que é verdade, onde a força bruta, agora disfarçada de pressão social digital ou de decreto burocrático, e o sentimentalismo tribal ditam as regras. A norma civilizatória, seja de comportamento, de excelência acadêmica e de conduta profissional, é atacada porque é percebida como opressiva. A Longhouse destrói sistematicamente essas normas, e com cada norma que cai, um pedaço de sanidade da força civilizacional é perdida. A Longhouse é a prisão mental que construímos para nós mesmos, confundindo fraqueza com virtude e sentimento com verdade. Mas toda prisão tem uma chave. A chave para escapar desta, para reconstruir o que está sendo demolido, não está na negação, mas na consciência da força e na corajosa reafirmação da hierarquia. A antítese da Longhouse não é uma sociedade de brutamontes.
é uma sociedade equilibrada. O primeiro passo para restaurar esse equilíbrio é desenvolver a consciência da força. Isso significa o reconhecimento intelectual e cultural de que a força masculina, quando direcionada pela razão, temperada pela justiça e guiada pela responsabilidade, não é o mal a ser erradicado, mas sim o pilar fundamental que ergue e que pode preservar a civilização. Força aqui não é violência aleatória, é a força de caráter para defender a verdade quando é inconveniente. É a força da competitividade saudável que impulsiona a inovação e a excelência. É a força da racionalidade que resiste ao tsunami de sentimentalismos. É a força de impor limites claros, de dizer não, de proteger os vulneráveis de verdade, como crianças e vítimas de crimes, em vez de proteger todos os sentimentos feridos. É a força de assumir riscos, de liderar em meio à incerteza, de construir e manter estruturas complexas. Uma sociedade que demoniza e suprime sistematicamente essas qualidades está cavando a sua própria cova. Em paralelo, é essencial a reafirmação da hierarquia. Não uma hierarquia baseada em nascimento ou privilégio, mas uma hierarquia natural e meritocrática, que emerge inevitavelmente quando se valoriza a excelência, a competitividade, a coragem e os resultados. Uma sociedade funcional precisa de estrutura, precisa saber quem decide em última instância quem é o responsável pelo sucesso ou fracasso, e quem ascende com base no que realizou, e não na identidade que reivindica. Reafirmar a hierarquia é negar explicitamente o nivelamento por baixo. É insistir que o caminho para cima é através do esforço, do estudo, da disciplina e da superação, e não através do rebaixamento dos padrões para acomodar a incompetência ou a falta de empenho. É entender que a igualdade de oportunidades, não de resultados, e a justiça são incompatíveis com a ideologia que iguala o excelente ao medíocre, em nome de uma equidade distorcida. Uma hierarquia legítima e baseada no mérito não é opressiva. É a única forma conhecida de organizar esforços complexos e alcançar grandes objetivos civilizacionais. Nossa época não demanda uma evolução, mas uma refundação. A guerra contra a lógica da Longhouse não é uma guerra cultural entre homens e mulheres, é uma guerra pela própria civilização, pelo projeto de ordem, verdade e progresso que leva milênios para ser construído e que pode ser desmontado em décadas de sensibilidade mal direcionada. Retornar ao equilíbrio não significa regredir, significa avançar com a força total do que nos tornamos como civilização, sem apologia e sem medo. Significa rejeitar a Longhouse e escolher mais uma vez a casa forte da razão, da hierarquia justa e da liberdade com responsabilidade.